Então, bom dia oficialmente, sejam bem-vindas, nossas líderes maravilhosas. Chama aquela amiga que está embaixo do cobertor, né? Que está todo mundo com temperatura geladinha. A Fabi diz que está negativa lá nela, né? Que eu sei que ela é do sul. E hoje, gente, nós temos uma convidada muito especial, muito querida, nossa amiga. Jordana Ardito, diretora sênior de Santos para cá, e hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco aí da sua história e também muito do seu conhecimento. E Jo, é um prazer estarmos aqui com você, viu, minha querida? Então essa sala é Ah, toda sua. gente, o prazer é todo meu. É uma honra, né, receber esse convite de duas gigantes diretoras nacionais que me acompanham aí há tantos anos. Então, eu sei, né, algumas meninas da Tati talvez me conheçam um pouquinho melhor, talvez as meninas da Isa ainda não, mas eu e a Isa, a gente é praticamente irmã diretora, né? Porque eu sou direta da Deise Ferreira, da diretora nacional emérita da Deise, e a gente tá aí nessa caminhada. Eu sou consultora há 19 anos, sou diretora há 15 anos, e eu falo para vocês, né? Eu sempre gosto de dizer que a liderança, o sucesso, ele não é uma linha reta. Ele é uma linha que, né, que às vezes tem altos e baixos, e que a gente precisa muito e sempre cuidar da nossa mente, dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. E como aqui, pelo que eu entendi, é um grupo super seleto de pessoas que realmente querem desenvolver o negócio, eu vou contar minha história muito rapidamente, por quê? Quando eu comecei na Mary Kay, a gente não tinha, né, essas possibilidades de redes sociais, gente. Há 19 anos atrás, a gente não, nós, Mary Kays, a gente não podia nem escrever no Orkut que nós éramos consultoras Mary Kay. E eu vejo que hoje a gente pode fazer tantas coisas diferentes. E às vezes eu me pergunto se realmente a gente está conseguindo aproveitar tudo isso. E então, quando eu comecei na Mary Kay, ninguém conhecia a marca. E sabe o que me parece? Me parece que a gente está vivendo esse mesmo momento hoje. Parece que a Mary Kay, por algum momento, ela foi, eu vou colocar aqui entre aspas, esquecida, né? Devido eu vou falar um pouquinho de sessão de beleza hoje com vocês, a importância que a gente tem, que a gente é dentro desse. O nosso negócio é esse, na verdade, né? A demonstração dos produtos. E foi assim que eu cresci. Eu lembro que quando eu comecei, porque assim, eu falo que eu sou consultora há 19, mas eu não desenvolvi o meu negócio, há 19 anos atrás. Eu tive um problema, de saúde muito grave, logo depois que eu comecei na Mary Kay. E aí, eu fiquei 4 anos como consultora. Quando eu decidi me tornar diretora, gente, eu lembro que eu fazia demonstração, eram 2, 3, 4 sessões de beleza por dia. Por quê? Porque eu precisava de dinheiro. Vou falar muito para vocês já já. A gente vai se aprofundar sobre isso. A Mary Kay, ela é um estilo de negócio extremamente inteligente, né? Não é como se fosse uma franquia comum que você precisa demorar 1 ano, às vezes 3 anos, para o negócio se pagar. Você começa a ganhar dinheiro no primeiro dia. E por que que sempre isso me despertou? Eu sou formada em negócios da moda pela Universidade em Morumbi e eu sempre amei estratégias. Eu sempre amei entender como as empresas faziam para ganhar dinheiro. Eu sempre gostei muito de ver mulheres crescendo, mulheres em ascensão. E quando eu entendi a Mary Kay, e na minha primeira demonstração de produtos aqui em Santos, eu vendi R$ 1.500 e coloquei no meu bolso 720 na época. Numa época em que eu trabalhava no Sesc e eu ganhava R$ 600 por mês para ficar em pé o dia todo. Então, assim, é algo que, se a gente for parar para fazer por na ponta do lápis, existem muitas consultoras que ganham muito mais do que muitos médicos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a Unimed paga R$ 42 por paciente.
Por isso que se você tem plano de saúde, você espera que nem uma doida, porque eles enchem mesmo a agenda, tá? E a gente ganha R$ 42 vendendo uma máscara de cílios. Então, essas contas que a gente muitas vezes se perde, né? No nosso negócio. Então, então eu comecei na Mary Kay, né? E aí foi quando eu foquei, depois que eu me curei, eu tive linfoma de Hodgkin, enfim, né, um câncer. E quando há 15 anos atrás eu decidi o que eu queria para minha vida, eu queria tudo que a Mary Kay oferece: liberdade financeira, liberdade geográfica. Eu queria poder estar perto da minha família, eu não queria ficar pegando fretado, porque, como vocês sabem, eu sou daqui de Santos, então sucesso financeiro só tinha só tem ainda, né? Sucesso mesmo, quem pega fretado e fica aí 1 hora e meia, no ônibus indo aí para São Paulo. Então eu queria ter uma vida paulistana, vamos dizer assim, financeiramente falando, e morando aqui olhando para o mar, tá? Então, esse foi o meu foco quando eu me tornei diretora. Eu sou a primeira diretora de carro cor-de-rosa da Baixada Santista toda. E por que que eu ganhei esse carro cor-de-rosa, gente? Foi na força do ódio mesmo, porque ninguém acreditava que existia, sabe? Eu acho que a gente tem que falar de vez em quando algumas coisas aqui entre nós, porque o Instagram, ele entrega uma belezura, sabe? É tudo muito fino dentro do Instagram. Nossa, como as coisas acontecem como mágica. E não, gente, não foi mágica, tá? Foi realmente para sacudir mesmo e falar: olha, esse negócio existe, eu não sou mentirosa e eu vou trazer esse negócio com força para a região. E aí, depois disso, eu ganhei 7 viagens pela Mary Kay, 5 delas internacionais, 4 delas com o meu marido, né, como para Suíça, cruzeiro pelo Mediterrâneo, Hollywood. Então, eu fiz várias viagens pela Mary Kay. Fui para Dallas com a Isa, sentei na cadeira da toda poderosa da Mary Kay Ash, batemos muitas fotos, fui no museu, fiz as viagens nacionais também. Então, a Mary Kay é uma empresa que eu sempre amei muito porque ela trabalha a meritocracia dentro da gente e não só dentro da gente, mas a gente entende esse negócio como realmente algo que funciona, né? Então, funciona e a gente vai falar sobre por que funciona. E funciona há mais de 60 anos. Então, vou mostrar aqui para vocês a minha apresentação, né? Então, é uma empresa, gente, que se funciona há mais de 60 anos e funciona muito bem, é, e por que que eu quero falar muito sobre o poder da demonstração, né? Vendas que geram a liderança. Eu percebo que, como eu estava falando, né, a rede social, o Instagram, ele tá dando uma bugada na nossa mente ultimamente. A gente, do nada, vê uma pessoa com muito sucesso e hoje em dia o sucesso ele é comprável, gente. Na vida da rede social, o sucesso ele é comprável. Por que que eu falo que ele é comprável? Porque você pode comprar uma placa, mandar fazer uma placa de um negócio, falar que você é a top master do não sei o quê, aparecer com uma roupa bonita, falar que você é expert em alguma coisa que as pessoas vão acreditar. As pessoas estão tão vazias dentro delas que elas vão acreditar em tudo que você colocar. Então, por isso também é um perigo. Já na Mary Kay, as nossas placas, a gente não tem como mentir, eu não tenho como chegar para vocês aqui e falar assim: olha, eu tenho 10 carros rosa. Não, gente, eu bati 3 vezes a meta, né? Então, a minha placa, que é um carro, ele é real, ele existe, ele anda, né? E até hoje, eu faço muito dinheiro através das demonstrações, através das vendas, e até porque, nos últimos estudos que a Mary Kay trouxe, como eu falei para vocês, né, eu acabei ficando para a área Mary Kay. Então, a gente teve um encontro da área, que é como se fosse o retiro das diretoras nacionais. E dentro desse encontro da área a Mary Kay trouxe uns estudos muito interessantes e que se a gente for sair um pouco, né, do mundo Mary Kay e falar, ai, porque fazer sessão cansa. Gente, já experimentou ficar 1 hora e meia em pé para pegar um ônibus? Não é mesmo? Ah, mas eu não sei, ficar sentada, agendando sessão, não recebo não. Gente, vocês já receberam não de gente grossa, trabalhando numa empresa corporativa? Ou você já experimentou?
estudar que nem uma doida, fazer mestrado e não sei o quê, e chegar num ponto alto de uma empresa, comprar apartamento, viagem, ter filho em escola particular e ser mandada embora? Porque isso é dolorido. As pessoas dão a vida por empresas e normalmente nas empresas, pessoas que estariam num cargo de carro cor-de-rosa, em 2, 3 meses elas são mandadas embora. E eu não estou falando para fazer terrorismo. Eu estou falando isso para vocês porque qualquer pesquisa de chat GPT, se vocês entrarem no Instagram da Forbes Mulher, se vocês fizerem um levantamento sobre como é o mercado de trabalho para a mulher ainda hoje, ele é muito dolorido. E de longe, ele não é bem remunerado como tanto para os homens. E quando a Mary Kay montou essa empresa, ela montou realmente pensando, focada para que nós, mulheres, pudéssemos, né, ter um rendimento superior à grande maioria das pessoas. E por que que as vendas que geram a liderança, né? Eu sempre entendi, e o que que a Mary Kay sempre falou sobre a experiência, né? Agora falando sobre o encontro da área. É, que atualmente, se vocês olharem muito para o mercado convencional, porque é natural as pessoas quererem a experiência da Apple, a experiência do carro novo, a experiência de você ir numa loja e colocar roupa no bichinho de pelúcia do seu filho. Tudo isso é experiência. Por que que a experiência ela é importante? Porque a gente trabalha um lado do cérebro que é o lado sensorial, é o lado da escutativa, é o lado da pessoa se sentir importante. E aí, se a gente parar para pensar, vai falar assim, gente, o que que a gente faz na sessão mesmo? A gente faz tudo isso há mais de 60 anos. O que que era pedir indicação no lado do Mary Kay? Eram os seus seguidores que hoje a gente tem na rede social. O que que é esse negócio de escalável que hoje as pessoas falam que você tem que ter um negócio escalável, que se você não tiver um negócio escalável, você está fadada ao fracasso? É a Mary Kay que escreveu isso. A Mary Kay inventou o Instagram, gente, coloca isso na sua cabeça, tá? Você tem um negócio escalável. Só que para ele escalar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que pisar no primeiro degrau disso tudo. E por que que são as vendas que geram a liderança, né? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, né? Para a gente vender, primeiramente, de onde vem o nosso brilho no olhar? Como eu falei para vocês, é, é através da venda que a gente vai construir, primeiramente, como eu falei. Na American você pode começar a ganhar dinheiro no primeiro dia. E eu entendo que ser diretora, ganhar carro, ganhar viagem é maravilhoso e é um dinheiro que vem muito delícia no nosso bolso. Eu não sei se aqui eu sei que a gente tem diretoras, que eu conheço alguns rostinhos. Agora, eu não sei se aqui tem algumas futuras diretoras que já ganham bônus. Então, assim, esse dinheiro, gente, por enquanto, ele é um dinheiro de suporte. Mas o que vai fazer a sua roda realmente girar são as tuas vendas. E para a gente chegar na venda, o que que a gente tem que fazer primeiro? Agendar, treinar um agendamento de excelência, que eu acredito que vocês devem saber fazer. Ah, Jo, eu não sei. Coisa para vocês. Sabe o chat GPT? O povo entra naquele chat GPT para fazer de tudo. Faz bebezinho, faz arte do não sei o quê, brinca com não sei o que lá, tira sarro do amigo. Agora entra no chat GPT e escreve lá jornada de agendamento. Você vai receber um treinamento pronto do chat GPT. Comece a usar ele. Uma inteligência artificial que vai te ajudar até no que você vai falar, inclusive se você estiver com uma pessoa que fale para você que só usa produto da Adicus. Você chega no chat e fala assim: chat, minha cliente só usa Adicus e eu quero apresentar Mary Kay. Me dá uma estratégia. E ele vai te falar tudo, ele vai vomitar para você o que você tem que falar. Então, começar a usar a inteligência artificial, o computador a seu favor. E aí a gente vai e faz a venda. Por que que é importante a gente vender? Ora,
Se você está numa empresa de produtos, se você está numa empresa de vendas, e se você quer se tornar uma diretora de vendas independente, por que que eu quero amarrar isso com o Instagram? Porque no Instagram a gente vê glamour, mas a gente não vê que eu tive que acordar hoje mais cedo, despachar as crianças daqui de casa, sabe, correr um pouquinho mais, sentar aqui. Essa parte, gente, a gente não mostra e tudo tá tudo bem. O problema não são as pessoas não mostrarem, o problema é a gente fingir que essa parte não existe. Tem que entender que a rede social é o filé mignon do filé mignon, entendeu? E a gente tem que entender que a gente vai carregar malinha. Se o seu sonho é ganhar 10, 15, 20 mil reais, você vai pôr produto na mala, você vai abrir produto na casa da cliente, você vai fazer um agendamento e nem sempre a cliente vai corresponder à sua entrega. Trabalhar as frustrações, elas são muito importantes, né? A Mary Kay tem feito um trabalho de liderança antifrágil conosco, porque ela entendeu isso. As pessoas estão muito frágeis ultimamente. Por quê? A rede social, eles falaram muito sobre isso no encontro da área. Ela imita a vida que não existe, tá? E aí o que que vai acontecer? Por que que é tudo muito interessante dentro do nosso negócio? Você vai na casa de uma pessoa, ou você está num salão de beleza, você vai fazer uma demonstração para três, quatro pessoas. Bom, existe uma estatística, né, que a gente fala. E aí você veja qual é a sua estatística, que a cada pessoa que eu for fazer uma demonstração de produtos, eu vou vender R$ 300. Essa é a média, entre 200 e R$ 300. Se eu fizer uma demonstração com uma pessoa, eu vou vender 300 e vou lucrar 150. Tô falando já de porque eu imagino que se vocês estão aqui, vocês são no mínimo aí círculo das estrelas nível 3, tá? E aí vocês estão sempre fazendo pedidos de lucre mais, venda mais, e aí a tua roda tá girando em 100% de lucratividade. Mas se eu faço uma demonstração para três pessoas, que na verdade, vamos tirar, eu faço a experiência Mary Kay, se a gente mudar esse nome, até na hora de você fazer um agendamento, e é isso que eu falo, a gente tem que aprender a encantar de novo o nosso cliente, a linguagem mudou. Então, você quer participar de uma experiência Mary Kay? Ah, eu quero. Você quer saber como vai ficar a sua pele daqui a 10 anos através da inteligência artificial? Eu tenho um método que eu vou te mostrar. Então, a gente tem que usar a linguagem atual. E isso funciona, porque a mente das pessoas está condicionada a isso, ok? E aí eu vou numa aula de beleza e vou lá e arrebento e vendo lá para três pessoas eu vendi R$ 300, R$ 900. Fica muito mais simples na hora que eu falo da oportunidade do negócio, alguém se interessar, do que eu muitas vezes ficar. O que que eu percebo, né? No meu time também. Se alguma das minhas meninas estiver aqui, pode falar. A gente quer tentar iniciar, e quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? A gente quer tentar iniciar sem colocar o doce na boca da pessoa. Então, como que a pessoa vai cometer o doce se ela não experimentou? Entendeu? Então, a gente tem que pôr o docinho. O que que é pôr o docinho na boca da tua cliente? É fazer a venda para que ela se encante, para que ela olhe para aquilo que você fez, que é ensinar praticamente as pessoas a lavarem o rosto e ganhar dinheiro. Por quê? Como que eu faço os meus fechamentos? Eu faço a demonstração dos produtos, né? Eu conto brevemente a minha história, escuto um pouco sobre elas e lá no final eu sempre vou falar para elas o seguinte: quanto eu vendi e se aquele valor, então, por exemplo, imagina que eu vendi R$ 900 cravados, tá, gente? Vou arredondar. Então, o meu lucro foi R$ 450 em uma hora. E eu sei, né? Eu sei que se eu chegar para uma pessoa e falar assim, então, você viu esse momento maravilhoso que a gente passou agora? Só por essa experiência com você e as suas amigas, eu lucrei R$ 450. É importante deixar as pessoas comprarem, tá? Então, por isso, gente, por que que vender é o primeiro passo para liderar? As vendas, elas vão gerar em você a visibilidade. Elas já vão ver e já serve praticamente como um treinamento para suas novas consultoras.
Os clientes satisfeitos são seus futuros consultores. Não inverta essa ordem, né? Eu sei que a gente tem algumas pessoas que nos buscam aí pelo Instagram, ou algumas pessoas que nos encontram através da própria Mary Kay, mas a grande maioria das pessoas com quem você vai cadastrar, eu não sei se eu tô errada, gente, eu não sei se para vocês isso mudou de alguma forma. Mas são pessoas que você criou uma conexão, que você criou relacionamento, que você tá ali no olho no olho. E outra coisa, para você já sair com um cadastro pronto, feito, depois de uma sessão de beleza, é muito mais simples e tranquilo e fácil do que se você deixar aquilo esfriar. Ah, vamos embora, depois você faz seu cadastro. Não, gente, é na hora, tá? Então, os resultados que vocês fazem ali na sessão é que vai gerar confiança na sua liderança. Porque, poxa, gente, para pensar de onde, como você chegou aqui. Muito provavelmente você saiu de uma demonstração, ou você foi convidada por uma pessoa que faz demonstração, ou se não foi assim, para pensar se teria sido diferente os seus resultados, porque eu já vi pessoas, é lógico que eu vou julgar um pouco, sim, porque eu acredito muito que as pessoas podem fazer muito mais do que só criticar. Mas eu já vi consultoras falando que não desenvolveram o negócio porque a líder delas, não fazia demonstração, certo? Então, assim, é muito mais fácil se você fizer e trouxer o seu time junto com você, porque é resultado imediato. E atualmente as pessoas estão precisando de dinheiro imediato. Tá tudo muito caro, gente. E o que que vai trazer dinheiro imediato para nós? A venda, né? Então vamos lá, a gente vai ter 6 passos agora. Prestem atenção que a gente vai ter 6 passos. O passo um, cria um volume constante de vendas, certo? Então, qual que é a sua meta? 5.000 mensais? Então, o que que você precisa ter? Um estoque inteligente, sim. Ah, Jô, mas a Mary Kay a gente tem agora, o Mary Kay é um clique. Ele é maravilhoso. Eu sei que ele é legal, ele é muito bacana, porque o e-commerce cresceu bastante. Mas enquanto existirem shoppings físicos, eu jamais vou deixar de vender de forma física. As marcas não iam investir 30, 40 mil reais num aluguel se aquilo não trouxesse giro para elas. Vocês acham? Eu gosto de dar o exemplo da Vivara, por exemplo. A Vivara, ela tem na internet, não tem? Mas onde acontece o encantamento pelas peças? É quando você vai na loja, quando você sente, né? Ah, supermercado é a mesma coisa. Por que que a gente vai no supermercado até hoje e a gente sai com uma lista de compras e volta com 2 vezes mais, porque o ambiente, o contato físico com o produto, o encantamento pelo produto, ele vai fazer com que gere uma experiência melhor para a gente e a gente vai acabar comprando muito mais, né? E aí a gente tem um estoque inteligente. Uma vez eu escutei no Sebrae falando que nós temos que ter 4 a 5 vezes mais valor de estoque, tá? Quando eu falo a palavra estoque, eu sei que tem pessoas que se arrepiam inteira. Mas, se você quer realmente crescer, é importante ter uma pronta entrega inteligente. Então, se você vende 5.000, gente, 20.000 de Mary Kay não é uma quantidade absurda. Se você realmente está no campo, está trabalhando, está fazendo sessão, está vendendo R$ 300 por pessoa, por que não realmente ter uma pronta entrega como se você fosse realmente uma loja, né? A ideia é você conseguir fazer isso. E aí, quando eu falo 20.000 em pronta entrega, se a gente for parar para pensar, você vai ter gasto só 10.000 nessa pronta entrega. E a ideia não é ter estoque parado, tá? É movimentar esse volume de produtos. Quanto mais você vende, mais pessoas você está impactando automaticamente.
E hoje em dia você não abre nada com R$ 10.000, né? Não sei se vocês são taradas de franquia e de pesquisar essas coisas como eu, mas você não faz nada hoje que você invista só R$ 10.000 e você lucre ainda mais, e mais ainda lucre 20 mil, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês. Pensem realmente como empresárias na parte do estoque de vocês. Por exemplo, esse mês, a gente tem a linha Mary Kay, a gente tem que é maravilhosa, que tá vendendo super bem. A gente tem a Lash Intensity, a gente tem o brilho labial. Então, são produtos que não são produtos que ficariam parados, sabe, depois de uma demonstração. Eu falo porque, assim, às vezes a gente tem promoção de um perfume, tá? Nem se você não usa aquele perfume, muito difícil talvez você venda aquele perfume. Então, são produtos que você vai vender desde a menina de 12 anos até a senhora de 80 anos. Todos eles que estão na promoção esse mês, certo? Faz sentido o que eu tô falando para vocês? Então, não é um produto que ele tem uma pessoa específica que vai gostar. Muitas pessoas vão gostar. E é que eu falo do estoque, gente. Quando eu me formei em negócios da moda, eu lembro que uma das coisas que me deixava muito preocupada se eu abrisse um negócio de moda mesmo, era a consciência de que 30% do meu estoque iria para o lixo ou teria que ser queimado, né? Como a gente vê que as lojas fazem promoções. Por quê? Na moda, você perde muita coisa porque a cor sai de moda, porque as pessoas não querem mais aquele tecido, porque a fulana de tal montou uma outra coisa. E por que que sempre me chamou a atenção na Mary Kay? Os nossos produtos, eles são atemporais. A mesma sombra Cinnabar que existe desde que eu comecei é o marrom que já passou pela blogueira de não sei quem e ainda hoje tem blogueira passando e falando: "Nossa, que cor maravilhosa, é o côncavo perfeito", tá? Então os nossos produtos são perfeitos. E aí, o que que você vai fazer com essas pessoas que você tem, né? Você vai começar a construir autoridade através do seu exemplo. Como que você constrói autoridade através do seu exemplo? Compartilhando suas metas e conquistas. Então, por exemplo, fiz um início através dessa sessão maravilhosa que eu fui lá, dessa experiência Mary Kay que eu fui resolver, né? Que eu fui fazer. E aí eu mostrei para ela que no dia seguinte eu fui fazer uma outra demonstração e você vai compartilhando com elas. Olha, eu fiz uma demonstração agora e acabei de vender, sei lá, que seja R$ 150, porque foram produtinhos que eu deixei na minha necessaire transparente, abordei uma pessoa na fila do banco, abordei a pessoa na fila do médico, ou foi uma vizinha minha. Então você vai compartilhando que isso é real. Por quê? Para a pessoa se sentir desperta em relação ao negócio. Comece a mostrar sua rotina de trabalho e dedicação. E aí fica a minha pergunta: você já tem uma rotina de trabalho e dedicação? Né? Então, assim, eu sei que não é fácil. Nesse frio danado, as crianças foram arrastadas para a escola. Deu uma vontade gigante de falar para eles ficarem em casa, mas eu tinha um compromisso com vocês, eu tinha um compromisso comigo, porque daqui a pouco eu vou atender as minhas clientes, eu vou fazer as minhas ligações, os meus áudios para o meu time, para as minhas clientes. Então, assim, as crianças estão na escola em horário integral. Às vezes eu falo isso e tem gente que fala assim, ué, mas você não trabalha por conta? Eu falo, trabalho, mas se eu não trabalhar, não ganho dinheiro também, né? E eu sou meu maior ativo. Se eu não tiver fazendo o meu trabalho, se eu não estiver sendo dona do meu negócio, gente, não vai acontecer. Do mesmo jeito que se você fosse CLT, se você parasse de ir no seu trabalho, você provavelmente não estaria mais nele, né? Porque está frio, porque choveu, porque qualquer outra coisa, né? Não existe desculpa, na verdade. E essa liderança que a gente tem, ela vai nascer do exemplo, por quê? Porque assim, lembra que eu falei que se nós somos diretoras de vendas, imagina você chegar para sua líder e falar: Isa, Tati, Jô, eu tô com uma dúvida em relação a um produto. Como é que eu faço para vender esse produto? Sei lá, de repente eu peguei um produto que ficou paradinho, vamos chamar assim. Me dá uma dica. Se eu não tô na rua, se eu não tô é, é, é,
realmente atendendo as pessoas, se eu não tô passando pelo que vocês estão passando, como que eu vou falar qual é o melhor caminho, né? Como que eu vou ensinar vocês a chegarem nesse objetivo, tá? Então a gente tem que pensar, por exemplo, que tudo que a gente faz é uma forma de engajamento com o nosso time. Então, qual que é o passo 3? Cadastre com intenção e critério. Eu sei, eu falo isso muito, porque eu já passei muito por isso. Quando eu escutei que na Mary Kay nós tínhamos o espírito de ajuda, na minha cabeça, espírito de ajuda era querer ajudar as pessoas que estavam falidas, passando fome, reclamando. E assim, gente, a duras penas, eu fui entendendo que quem está reclamando quer continuar reclamando. A pessoa, ela quer a atenção, ela não quer resolver o problema. E eu fui começando a entender que quem são as mulheres fortes dentro desse negócio? Não são as mulheres que reclamam, não são as mulheres mais necessitadas, porque assim, mesmo fora de Mary Kay, embora a Mary Kay a gente tenha visto, né, um movimento muito lindo dentro das as nacionais, acho que combinaram aí uns posts legais aí para nossas redes sociais, não sei se vocês estão acompanhando, elas mostram a história delas, ontem foi sobre a história delas, outro dia foi sobre o carro rosa. Muitas delas estavam no fundo do poço, mas elas eram batalhadoras. Eram pessoas que já queriam a mudança e a transformação. E a gente fica querendo que as pessoas queiram o que a gente quer por ego. Por falar, nossa, eu fiz dela uma grande diretora, eu fiz dela o Carroça. Não, gente, é ego nosso. Eu já passei por isso, tá? De querer formar uma diretora para falar, nossa, viu, ela é minha. Gente, que nada. E hoje a pessoa não tá mais no negócio. Por quê? Porque quem queria que ela fosse líder era eu. Quem realmente achava que ela precisava ganhar 5, 6, 10 mil por mês era eu. Então, hoje, é lógico que eu vou oferecer o negócio para todo mundo que passa, porque a gente pode surpreender. A gente tem grandes histórias aí de diretoras. Eu era uma improvável, tá? Eu era realmente uma improvável, mas eu nunca fui uma folgada. Essa é a diferença. Existem muito. A gente não quer acreditar. Se você é uma mulher guerreira, batalhadora, que acorda cedo, que tá aqui às 8 horas da manhã, na sua cabeça, é óbvio que as pessoas querem crescer, porque você quer crescer. Mas não é óbvio que as pessoas desejam isso. Por quê? Eu tenho certeza que dentre duas áreas nacionais e de todas as minhas consultoras que eu convidei, muitas nessa hora estão na rede social fazendo nada, ao invés de estarem aqui ouvindo uma voz diferente, elas não sabem a minha história, não é por mim. Estou falando pelo contexto de uma forma geral, estudando de uma forma geral, tá? Então, convide pessoas, aquelas pessoas assim com mais afinco, sabe? Pessoas que, se você tivesse uma empresa, imagina que você tem uma empresa de qualquer coisa, tá? Quem você contrataria para trabalhar na sua empresa? Muda essa chave. Comece a perceber as pessoas de uma forma um pouco diferente. Essas pessoas normalmente vão trazer um resultado melhor porque elas vão ter uma inteligência de negócio mais focada, tá? Elas vão te fazer perguntas que às vezes nem você mesmo parou para pensar. Porque às vezes ela é um pouco mais analítica, ela às vezes é um pouquinho mais insegura, então é uma pessoa que realmente vai, se ela tá querendo, ela vai conquistar, porque ela tá estudando sobre isso, né? Então convide quem já é encantada pelo produto também. Não apresente o negócio como uma solução para as pessoas. E lembrem daqueles 4 R's, né? A gente tem o R do financeiro, que seria o rendimento financeiro, a renda extra. A gente tem as pessoas que vão entrar pelo relacionamento, a gente tem as pessoas que vão entrar pelo reconhecimento e a gente tem as pessoas que vão entrar pela renovação das suas vidas. Então, mostre os benefícios reais da independência financeira para elas, né?
O passo 4 é mostre o plano de crescimento. É, eu não conheço nenhuma outra empresa que esteja viva. Eu falo viva porque a gente já passou por muitas empresas querendo imitar a Mary Kay, que não estão mais hoje, que tenha um plano de crescimento. Se a gente for olhar, né, de forma grosseira, nós temos aí várias empresas de venda direta, várias, mas nenhuma oferece o plano de crescimento que é a nossa carreira executiva. Gente, nenhuma outra oferece isso para você fazer um crescimento constante, com algo real, para que você possa ter realmente uma história, né? Para você mostrar, para você impactar pessoas. E é importante que você estude, explicando as faixas de lucro e reconhecimento. Por que que também é importante a gente vender, gente? Lembrem que a nossa lucratividade dentro do negócio, quando a gente está falando da carreira executiva, para quem está ativa, é 12% de lucratividade sobre o bônus, né? Quem não está ativo é 8%. Então, é justamente já a Mary Kay há muitos anos mostrando pra gente que, ó, se você vende, você não ganha só na venda, mas você também ganha com a liderança. Use a sua história como a sua prova viva e transmita entusiasmo e consistência, porque não adianta fazer um dia e não fazer no outro. Se você está montando uma carreira executiva, imagine que o seu doutorado é a Mary Kay, né? Então, você acha que um médico ficaria rico se ele trabalhasse só um dia na semana? Você acha que um empresário ficaria rico se ele trabalhasse só um dia, né? Eu gosto muito de alguns líderes que a gente tem aqui no Brasil. Eu gosto muito do Geração de Valor, do Joel J, do Caio Carneiro, sigo todos e todos trabalham muito e até hoje, certo? O passo 5 é treine com amor e foco em resultados. Não adianta você se sentir ocupada, mas não estar produtiva. Às vezes a gente tem a sensação que fazer Mary Kay é ficar só no site simulando o pedido ou conversando sobre o produto. Enquanto ele não vendeu, gente, a Mary Kay não paga a gente para demonstrar. Enquanto ele não foi vendido, ele não foi efetivado, ele não foi validado. Então, só posto nos status, ninguém compra. Já escutei isso de consultora. Então, muda a estratégia. Se você é uma pessoa que não pode sair de casa, de repente, como é que pode ser uma estratégia melhor? Usar, se você usar o produto com o seu celular, talvez melhore. Ah, Jo, eu tenho vergonha. Começa usando na mão. Começa, sabe, pegando vídeos mais interessantes sobre aquele produto. Mas o importante é você divulgar, estar nas redes sociais é importante, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E mesmo assim, tem gente que ainda me pergunta assim: ah, mas você já é diretora, você ainda vende? Eu quero matar as pessoas quando elas me perguntam isso, mas as pessoas não sabem, não sabem mesmo qual que é a nossa, o que que a gente faz, né? Qual é o nosso trabalho. Elas não estão aqui às 8h40 da manhã. Então, dê suporte às suas novas consultoras e ensine elas a vender, não só a comprar os produtos. Como que você ensina? Trazendo ela com você, trazendo ela para as tuas demonstrações, falando: olha, fulana, vamos entrar junta online na reunião e depois da reunião que a gente tem online, a gente conversa um pouquinho para tirar dúvida, tá? Mesmo no digital, gente, a gente pode estar muito próxima das pessoas. E aí você vai ensinar a duplicar o processo. Então, olha, agora que eu já fiz aqui com você, você vai fazer exatamente o que eu fiz com as tuas amigas, com os teus agendamentos. E o passo 6 é: celebre cada conquista do seu time. Por quê? A gente começou lá atrás, tá vendo como é uma jornada? A gente começou com as vendas dos produtos, essas pessoas estão te acompanhando, vendo você ganhar dinheiro, e você agora vai celebrar a conquista delas, né? Reconheça os pequenos e grandes avanços de todo mundo que entrar no seu time. Crie essa cultura de celebração e pertencimento, que é o que a gente fala dentro da Mary Kay há muitos anos. Elogie até o sucesso.
porque isso fortalece a retenção e gera muita indicação para o seu negócio. Porque se você não trabalhar dessa forma, o que que vai acabar acontecendo? É natural pessoas desistirem. Mas eu tenho pessoas no meu time, por exemplo, consultoras, que elas desistiram, mas quando elas encontraram com uma outra pessoa que elas julgavam ter um perfil melhor para o negócio, elas chegam para elas e falam: Olha, Jô, vou te indicar uma amiga. Você sabe que eu, na Mary Kay, ai, não sei, né? Sempre tem umas assim. Mas eu vou te indicar uma maravilhosa, uma amiga minha que tem super perfil, você vai adorar e passa o contato. Então, assim, deixa sempre as portas muito abertas. Vender é amar. Se a gente coloca amor nos nossos produtos, as coisas acontecem de forma mais gostosa. Cadastrar é multiplicar esse amor. Liderar é transformar vidas através do seu exemplo. Se a gente colocar isso bem grande no nosso cartaz de metas, né? Se todo mundo voa. Porque se a gente vender com amor e não só como um cifrão, como cada pessoa fosse um cifrão, com certeza você vai voar mais longe. E cadastrar é multiplicar o amor, porque é isso que a gente vai fazer. É quando a gente começa a desenvolver cada vez mais o nosso negócio. E aí, né, é importante a gente ter o resultado. Qual a sua meta de vendas para essa semana de fechamento? Quantas mulheres você quer impactar com o seu negócio? Eu não sei quantas pessoas hoje você tem, mas se um dia me falassem assim, você vai se cadastrar na Mary Kay e daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, você vai ter 8 diretoras de carro cor-de-rosa na sua descendência. Gente, eu jamais iria acreditar que aquilo fosse possível. E isso já aconteceu, né? Isso já foi uma realidade. Então, assim. Você faz o seu e vai fazendo e deixa que Deus também faz um pouquinho a parte dele, que é a parte que a gente precisa ter mais confiança, que é a fé que a Mary Kay tanto fala, tá bom? Então, esse é um pouquinho aí do que eu poderia trazer para vocês hoje no nosso café da manhã de quarta-feira. E tô aqui aberta a Delícia! perguntas. Delícia! Olha, anotei várias coisas aqui, Jô. Muito, muito obrigada. Realmente, você me fez lembrar algumas coisas. Eu até pedi para as meninas, se tiverem perguntas, colocarem. Mas quando você falou que nós estamos num momento que as pessoas não conhecem Mary Kay, eu concordo com vocês, né? Principalmente, né, quando você lembrou aí, você falou 19, eu estou realmente. é, Fazendo essa lembrança. Vou completar 18 agora em setembro. Ainda não fiz minha história, né? Eu ontem não fiz a lição de casa, mas preciso fazer. A Tati já fez a lição de casa dela. E eu estava agora com as jovens, né? Então o carro rosa chegou lá na universidade do meu filho, lá em Guaratinguetá. Foi um sucesso com as meninas. Aí a gente fez maquiagem. Elas falaram: esse produto é maravilhoso. Eu falei: gente, elas não conhecem a Mary Kay porque elas estão completando a idade que eu entrei na Mary Kay. Então, isso é muito verdade. A gente precisa retomar isso, porque muito dessa culpa talvez seja nossa, porque a gente se acomodou, parou, como você disse, quer fazer tudo só na rede social. Então, gente, aproveitem essas dicas preciosas que eu aprendi hoje bastante aqui e levem para o campo, porque a gente precisa encantar as pessoas e muita gente está aí para vocês, tá bom? Olha, eu vou parar aqui a gravação, espere para não ficar longa, senão a Tati depois